Olá, pessoal. Apesar de eu querer muito estar ao vivo com vocês hoje, infelizmente, né, a chuva aqui não deixou. E foi uma luta a primeira aula com o pessoal do sétimo período, porque a gente conversava e caía, e aí tava no jeito que nem o chat eu tava conseguindo enviar mensagem para me comunicar com eles, nem para saber se eles estavam escutando. E aí caiu, acho que dentro de uns 14 minutos, caíram umas 5 vezes a conexão e eles acabaram não entendendo nada do que eu estava conversando. Por conta disso, né, eu finalizei a aula ao vivo e decidi fazer a gravação para que não prejudicasse vocês, certo? Hoje a aula é bem legal, né? A gente vai estudar duas espécies tributárias, que é a contribuição de melhoria e também vamos ver os empréstimos compulsórios. São espécies tributárias que elas não são muito utilizadas, né, na atualidade, porque temos os impostos e as taxas, que são as mais utilizadas que nós já vimos, né, e elas abrangem, tem uma abrangência muito grande, de sorte que são os tributos mais utilizados. O imposto, né, não tem destinação vinculada, como vimos, e nem tem vinculação a nenhuma atividade estatal. Então, isso dá uma maior facilidade e uma liberdade, né, para que o administrador, o ordenador de despesa pública, ele possa manejar aqueles valores no orçamento público, direcionando para onde ele acha que precisa haver maior investimento. E as taxas, né, a gente tem aquele caráter sinalagmático em que efetivamente a administração pública consegue, por vezes, fazer frente aos custos daquele serviço público através destas taxas, né? Estes são os tributos mais utilizados em uma administração pública como um todo, bem como as contribuições que veremos na próxima aula. A contribuição de melhoria e os empréstimos compulsórios, por terem fatos geradores muito bem delimitados e bem específicos, eles acabam sendo pouco utilizados, porque são pouco práticos ou porque suas hipóteses, né, de incidência previstas naquela fase da regra matriz de incidência tributária, na fase abstrata, né, eles não acontecem para que se dê aso, né, a criação e instituição desses tributos, como veremos. Então, a gente vai iniciar pela contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela está prevista tanto na Constituição Federal, lá no artigo 145, inciso 3 da Constituição, quanto também no Código Tributário Nacional, né? Lá no 145 a gente tem os impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aí no Código Tributário Nacional também fala nesses três tributos, a ponto de a doutrina ter desenvolvido uma classificação trinária, que na verdade só existiriam esses três tipos de tributos, né? Como vimos que isso não é aceito de forma pacífica e o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete autêntico da Constituição, né, nos dizeres de Hans Kelsen, ele efetivamente afirmou que temos uma classificação quinária dos tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, certo? As contribuições de melhorias têm uma aparição bem longínqua, né? Desde a Inglaterra, lá em 1605, quando efetivamente foi realizado obras, né, no porto lá, e aí essas obras que foram realizadas ali perto do rio Tâmisa acabou gerando uma valorização excepcional aos imóveis situados naquela localidade. Quando isso foi verificado, disse, olha, não pode haver um enriquecimento sem causa, né? O Estado ele teve um gasto, né, um custo para realizar essas obras, e eu não posso onerar todas as pessoas da Inglaterra, por assim dizer, por esses custos, quando uma parcela específica foi que se beneficiou com a valorização decorrente dessa obra pública. E aí lá, né, já nesse período foi criada o Betterment Tax, que é justamente um tributo de melhoramento, né, de aperfeiçoamento, de valorização.
E com essa perspectiva, com essa ideia, foi internalizada a contribuição de melhoria no direito brasileiro, em que, efetivamente, é um tributo que ele serve, né, para fazer frente a uma valorização imobiliária que particulares tiveram esse benefício em decorrência de uma obra pública que foi realizada por aquele ente tributante, certo? O fundamento dessa contribuição de melhoria, historicamente, que se aplica ainda hoje, é justamente a vedação ao enriquecimento ilícito, né? Porque aquelas pessoas, aqueles particulares, sofreram, ou melhor, foram beneficiados, né, por uma valorização imobiliária, um enriquecimento, e aí não fizeram frente a nenhuma despesa. E o pior, né, para que fosse realizada aquela obra, eu sacrifiquei não apenas aquelas pessoas que foram beneficiadas, mas toda a coletividade, porque o dinheiro público tem que entrar de alguma forma, certo? E aí a ideia é que não posso impor tributos a indivíduos para financiar ou ressarcir valores gastos em determinada obra que trouxe vantagem, né, para indivíduos específicos, e aí eu vou sobrecarregar os indivíduos que não tiveram nenhum tipo de benefício com essa obra, certo? A contribuição de melhoria é um tributo vinculado, porque ele está vinculado a um exercício, a uma prestação de serviço público, né, do órgão público, porque houve uma obra e através da construção dessa obra gerou-se um benefício de valorização imobiliária em relação àqueles contribuintes. E é um tributo de destinação não vinculada, porque nós veremos que para se cobrar contribuição de melhoria, a obra já deve estar finalizada em sua totalidade ou parcialmente, e já deve ter ocorrido a efetiva valorização imobiliária. Sem essa valorização, eu não posso cobrar contribuição de melhoria. Então, a contribuição de melhoria, ela não pode servir para eu vou cobrar contribuição de melhoria para com esse dinheiro realizar a obra. Não, eu realizo a obra, eu verifico que houve valorização imobiliária naquele setor, e aí eu vou cobrar contribuição de melhoria daqueles indivíduos que foram beneficiados. Então, veja, existe vinculação, mas a destinação da verba não é vinculada, porque vai entrar nos cofres públicos e eu vou poder utilizar em outras coisas que não aquela obra, certo? E aí, qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Então, só vai caber a criação de contribuição de melhoria se eu tiver uma obra pública realizada pelo poder público e dessa obra pública tenha decorrido uma valorização ao imóvel daqueles contribuintes, certo? Então, tem que haver valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, certo? A obra, mesmo que parcial, posso até nem ter acabado a obra, posso ter finalizado parcialmente a obra, deve ser anterior à cobrança, como já falamos, né? Portanto, o valor arrecadado não pode ser utilizado para a obra, certo? Tem uma destinação não vinculada. A obra ela deve ter acarretado uma valorização no bem imóvel do contribuinte, ou seja, ela não é decorrente de qualquer benefício, certo? Só vai haver contribuição de melhoria se houver valorização imobiliária. A base de cálculo da contribuição de melhoria. Base de cálculo da contribuição de melhoria, ela está prevista, né, os limites para essa base de cálculo no artigo 81 do Código Tributário Nacional. Quando a gente olha lá o artigo 81, a gente vê que pela redação do artigo, existem dois limites impostos para que eu delimite a base de cálculo desse tributo, certo? Só relembrando, gente, base de cálculo que isso a gente viu lá, quando a gente viu a regra matriz de incidência tributária, certo? Lá no comecinho, em princípio da legalidade. Base de cálculo é o valor sobre o qual vai incidir a alíquota para eu saber qual é o valor do tributo. Por exemplo, quando eu falo em IPVA, né?
Eu vou dizer, o IPVA no estado de Pernambuco tem uma alíquota fixa de 2%. Vamos supor uma situação hipotética. Então, a base de cálculo do IPVA vai ser o valor pela tabela FIPE daquele imóvel, daquele automóvel. Então, veja, a base de cálculo é o valor sobre o qual vai incidir a alíquota e eu vou fazer o cálculo para saber o valor do tributo. No caso hipotético que eu dei, digamos que o carro tem um valor efetivamente de 50 mil reais. E aí vai incidir esses 2% sobre os 50 mil e vai dar o valor final do IPVA a ser pago, certo? Então, voltando para a contribuição de melhoria. A base de cálculo da contribuição de melhoria, ela deve ter um limite total e um limite individual. O limite total relaciona-se ao valor total da obra. Então, o Estado de Pernambuco fez uma obra cujo valor total para a realização da obra é de R$1 milhão. E aí ele vai criar uma contribuição de melhoria por conta dessa obra, da valorização imobiliária que aqueles contribuintes tiveram. Nesse caso, ele não pode recolher a título de contribuição de melhoria um valor de R$2 milhões. Ele tem que cobrar a título de contribuição de melhoria um valor que tem um limite, considerando todos os contribuintes. O limite máximo dessa contribuição geral deve ser o valor da obra, não pode ultrapassar o valor da obra, certo? E tem um limite individual. Eu só posso cobrar daquele contribuinte o valor correspondente até a valorização imobiliária que obteve o imóvel daquele contribuinte, certo? O valor que o fisco vai cobrar daquele indivíduo não pode ultrapassar o acréscimo do valor que da obra resultou para o imóvel beneficiado, certo? Então, o que é cobrado a título de contribuição de melhoria obedece a dois valores, né? A sua base de cálculo. Nem pode ultrapassar o valor total da obra, nem pode ultrapassar o valor da valorização imobiliária daquele indivíduo, certo? É o limite total e o limite individual. A base de cálculo da contribuição de melhoria será exatamente o valor acrescido, ou seja, a diferença entre o valor inicial do imóvel e o valor final depois do benefício sofrido com aquela obra pública, certo? Então, a base de cálculo deve ser essa diferença, o valor que acresceu aquele imóvel pela obra pública, tá certo? E aí eu trouxe algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A primeira é que com a realização de pavimentação nova, suscetível de vir a caracterizar benefício direto a imóvel determinado, pode ensejar a cobrança de contribuição de melhoria, ao passo que o mero recapeamento de via pública já asfaltada, que é uma mera manutenção, que constitui, né, o serviço de manutenção e conservação, não enseja a cobrança de contribuição de melhoria. Então, vamos supor que a gente tem uma rua que ainda é aquela rua da lama, como a gente chama, né? Não é asfaltada, não tem nenhum tipo de melhoramento nesse sentido. E aí, a pavimentação dessa rua, né, com esse melhoramento, que provavelmente vai gerar uma valorização imobiliária daqueles imóveis que estão situados naquela localidade, ela pode vir a gerar uma contribuição de melhoria, certo? Essa obra. Agora, aquele mero recapeamento em que eu estou apenas conservando, fazendo a manutenção de uma obra que já existe, né, de uma rua já asfaltada, aí o Supremo disse que esse tipo de obra pública não enseja a cobrança de contribuição de melhoria, certo? E a terceiro posicionamento é que não se pode instituir taxa quando for cabível a contribuição de melhoria. Então, se eu tiver diante de uma obra pública que gerou uma valorização imobiliária, eu não posso cobrar taxa. Eu só posso cobrar contribuição de melhoria, certo? Se o ente público quiser
efetivamente instituir um tributo relacionado a essa obra, tem que ser contribuição de melhoria, não pode ser taxa, certo? E aí, a contribuição de melhoria, além de estar prevista na Constituição e no Código Tributário Nacional, também está previsto no Decreto-Lei 195 de 67. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que são válidas as normas contidas neste decreto, né, que ele teria sido recepcionado pela Constituição, certo? E aí, gente, depois leiam os artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, que aí vocês vão ver efetivamente quais são os limites, né, que está contido no 81, quando fala que a contribuição de melhoria cobrada, né, pode ser pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, qualquer ente pode cobrar contribuição de melhoria no âmbito de suas respectivas atribuições. Então, se for o Estado de Pernambuco que realizou a obra, é o Estado de Pernambuco que pode instituir contribuição de melhoria. Se foi o município de Afogados da Engazeira que realizou a obra, é o município de Afogados da Engazeira que pode instituir a contribuição de melhoria, certo? É instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. O artigo 82 vai dizer que a lei relativa à contribuição de melhoria deve observar requisitos mínimos, quais sejam a publicação prévia dos seguintes elementos, né? Memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada e determinação do fator de absorção do benefício da valorização de toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas, certo? Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Regulamentação por processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da apreciação judicial. Então, gente, com a leitura desses artigos, a gente verifica que para se instituir contribuição de melhoria não é nada simples, né? Porque além de já ter a obrigação, né, já ter a obrigação de obedecer a procedimentos administrativos para a realização de obras públicas, né, fazer licitação, tem toda aquele procedimento, né, administrativo, ele ainda vai ter que ter um outro procedimento para comunicar publicamente, né, aos futuros contribuintes todo esse andamento da obra e comprovar esses gastos, né? E aí pode gerar impugnações, enfim. Por esses motivos é que a contribuição de melhoria ela é pouquíssimo utilizada. E aí o que é que o órgão, o ente público faz, né? Ele utiliza as verbas dos impostos para fazer frente a esses custos de obras públicas, porque ele fica muito mais livre e é muito mais fácil dele manusear e manejar esses valores e conseguir destiná-los para uma obra, certo? Com relação à contribuição de melhoria, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer os pontos principais e mais importantes, tá bom? Aí eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo e eu volto para falar dos empréstimos compulsórios.